Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ramon Mansur, estou voltando agora, já faz um tempo que eu não posto vídeo e hoje eu vou falar sobre um tema que eu vejo poucas pessoas falando e é um tema muito interessante que é o estereótipo do ser espiritualizado, né? Que é uma coisa que acontece naturalmente quando a gente começa a nossa jornada espiritual. Eu estava vendo um vídeo do René Monterrey e ele comentou sobre isso, né? E aí eu fiquei refletindo, eu tava querendo voltar a gravar alguma coisa pro canal e eu falei, acho que eu vou falar sobre isso, né? Então, vamos lá, antes de entrar no tema, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixa um joinha aqui, um like, comenta o que você acha no final do vídeo, que isso ajuda a expandir o canal e mais pessoas terão acesso a esse conhecimento. Eu tô aqui com um novo cenário, eu fiz um santuáriozinho aqui pra mim e fiz um roteirinho aqui pra me ajudar a lembrar no que eu pensei em ir falando. Então vamos lá, né? O estereótipo, né? Qual que é a ideia? Quando a gente começa a nossa jornada espiritual, é natural do ser humano que ele comece a ter uma percepção do que é um ser espiritualizado, né? E ele comece naturalmente a se comportar dessa maneira. E isso é uma coisa que eu percebi, né? Então eu vou falar até um pouco do meu processo, que eu percebi que quando eu comecei eu percebi agora, né? Não na época, mas quando eu comecei a estudar e fazer meditações, exercícios, quando eu tratava desse tema, ou estava envolvido com pessoas falando desse tema, ou ligados a grupos de estudo e tal, eu tinha uma tendência a me comportar de uma forma, né? Naturalmente eu ficava com uma postura melhor, falando com mais tranquilidade sobre temas transcendentais, né? E é engraçado como que isso acontece, né? De uma forma assim que a gente começa a se comportar como a gente acha que é um ser espiritualizado, como se a gente já fosse, né? Ou dando a entender que a gente é, né? Isso é uma coisa que assim, é inconsciente, a gente faz mesmo. E quando a gente trata de espiritualidade, a gente está tratando do contato com a verdade, o contato com a nossa essência. Então por isso que eu estou falando isso aqui também, né? Porque a coisa mais importante que existe dentro desse caminho é a sinceridade, né? E é através da sinceridade que a gente consegue desenvolver a verdadeira espiritualidade. Então o que aconteceu, né? Lá no começo, eu sou uma pessoa que antes eu sempre busquei coisas além, né? Nunca me satisfiz com respostas assim que os meus pais me davam ou que a sociedade me dava. Eu nunca me acomodei nisso, né? Então eu buscava sempre contestar e tal. E aí nessa minha caminhada eu acabei entrando em algumas religiões. Eu até fui na igreja adventista um tempo. Vou até contar minha história um pouco em outro vídeo, né? Minha jornada espiritual. E aí eu sempre fui uma pessoa assim um pouco fanática, por assim dizer, até nos meus pensamentos políticos eu sempre fui mais radical e tal. Agora que está mudando, né? Mas eu sempre fui muito rebelde, por assim dizer, né? E naturalmente quando eu comecei a estudar espiritualidade, né? E eu conheci a Ordem Rosa Cruz, a AMORC, comecei a estudar lá e aí, né, naturalmente voltou toda aquela coisa, né? Comecei a pensar que aquela era a verdade absoluta e comecei a falar com as pessoas como se, assim, naturalmente você começa a tratar o outro como um ignorante, né? Um que não conhece a verdade que eu conheci, né? E aí você vira aquela coisa de que você tem que converter, sabe? É uma coisa que as religiões têm. E aí você tem que converter todo mundo porque eles não conhecem a verdade ainda e você conheceu. E sempre você que sabe, né? É uma coisa toda do ego reprimido, ego machucado, de achar que sabe tudo e tal. E com a espiritualidade é a mesma coisa, né? Aí existe essa coisa, né? A pessoa começa num caminho da espiritualidade, ela começa a se envolver com esses estudos esotéricos, de repente até começa um caminho de iniciação em alguma ordem iniciática,
e aí ela já pensa que a pessoa que é religiosa, então ela não entendeu ainda, e a gente que está aqui no nosso grupo, a gente compreende as coisas, então a gente tem que libertar eles. E na verdade, quando você realmente está no caminho espiritual, você vai vendo que as coisas não são bem assim, né? As coisas são muito mais amplas. Uma pessoa pode atingir a iluminação dentro de qualquer religião, dentro do catolicismo ou de uma igreja evangélica, a pessoa pode encontrar Deus e a verdade suprema ali dentro, né? Porque a essência de todas as religiões é a mesma, né? Inclusive, né, pensando agora, né, só dentro da própria igreja católica, o São Tomás de Aquino, enfim, né, vários seres aí, São Francisco de Assis, né, também atingiram a iluminação por um caminho, não necessariamente passou por uma escola iniciática, né? Então, o que aconteceu naquela época? Eu me comportava dessa forma. E aí, com o tempo, a gente vai amadurecendo e a gente vai percebendo. Eu separei uma frase aqui muito interessante disso, ó. Para conhecermos, eu vi no Facebook, eu não sei o autor, eu queria saber. Até se você souber, comenta aqui embaixo para os outros verem que é genial, ó. Para conhecermos quem realmente somos, precisamos nos desapegar de quem nós achamos que somos. Então, desde criança, aí que entra o lance do estereótipo que eu estou falando. Desde criança a gente começa a aprender o que são as coisas, pelo ponto de vista principalmente dos nossos pais, e aí na adolescência a gente começa a ouvir o ponto de vista dos colegas, dos professores, de grupos, de líderes, né? Isso é natural do desenvolvimento ali, né? Você se rebelar contra os pais e começa a ouvir os outros, mas sempre existem referências, né? Claro, isso não tem nada de errado, é natural. Só que aí você começa a se enquadrar nesses estereótipos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu era o segundo menor da minha sala. Eu era muito baixinho, eu ainda sou baixo. Então, né, eu já era chamado de baixinho. E aí eu começo a pensar na minha cabeça o que é baixinho. E aí eu começo a me comportar como eu acho que pessoas baixinhas se comportam. E isso é com tudo, né? A pessoa que é mais gordinha ali, quando ela é criança, ela já começa a pensar, não, eu sou gordo, eu sou assim, e gordos se comportam assim. E ela começa a entrar num padrão. E não pensem que a espiritualidade está fora disso. A espiritualidade, também tá, não a espiritualidade real, né? Mas quando a gente começa a trilhar um caminho espiritual, não pense que só por conhecer alguns conteúdos, alguns temas, naturalmente você está isento de tudo. Muito pelo contrário. É aí mesmo que começa a vir à tona todas essas questões, todas essas dificuldades. Então você começa a pensar o que é um ser espiritualizado. Um ser espiritualizado é um ser tipo Jesus, tipo Buda. É um ser sereno, calmo, que tem uma postura assim, coluna ereta para a Kundalini chegar até o cérebro. E aí ele conversa com as pessoas, instrui elas, e ele é humilde, sabe? Ele não quer nada para si, então tem aquela humildade falsa, né? Que é engraçado, porque é natural, né? Você não quero nada, assim, negando os próprios desejos, né? Negando as próprias sombras, né? Não que a gente deve alimentá-las, né? Mas fingir que, então a partir do momento que eu estou estudando espiritualidade, estou meditando, pronto, eu não tenho mais ego, sabe? Tanto é que existem correntes dentro da espiritualidade que defendem que a gente tem que matar o nosso ego, né? De certa forma, né, existe a questão de matar o ego, mas é uma questão simbólica, porque a morte do ego é do ponto de vista do ego, porque do ego que eu falo, né, do ego que a psicologia fala, né, o ego inferior e tal. Do ponto de vista do ego superior, do espírito, não existe morte. A gente sabe que tudo é eternidade, então o ego não morre. E você não mata o ego, você transcende ele. E o ego tem medo de morrer, então ele fica ali, né, nessa questão. E isso tem tudo a ver com o ego, né? Então a mesma coisa se aplica. Para que você realmente se torne um ser espiritualizado, a primeira coisa que você tem que fazer é se desapegar do que você acha que é um ser espiritualizado. Então percebam, vocês que estão estudando espiritualidade, estão conversando com as pessoas sobre esses temas, percebam como vocês estão se comportando quando vocês falam sobre isso. Será que vocês estão agindo naturalmente ou vocês estão buscando agir de uma forma a parecer serem espiritualizados? Percebam isso com sinceridade, porque
quando a gente é sincero, está de coração aberto, é quando realmente começa a nascer a espiritualidade. E sem essa sinceridade é impossível, esquece. O que mais que eu escrevi aqui? É isso que cria os próprios obstáculos, né? E a sociedade cria os estereótipos de tudo. Enfim, foi tudo que eu falei aqui, de forma geral. Então, o que eu queria trazer era isso, é interessantíssimo, isso, né? E você vê que muitas pessoas que se dizem são uma espécie de líderes espirituais, ou curandeiros, terapeutas e tal, eles também tomam uma postura assim, né? Porque é natural do ego, né? A gente mesmo vai, né? Enfim, busquemos então ser sempre o mais perto possível da sinceridade absoluta. Isso não significa, né, que você vai falar na lata tudo para a pessoa de uma forma que vai machucar ela. Não é isso. Mas a gente tem que ter um compromisso com a nossa própria consciência, né? Então, eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Eu pensar, peraí, é realmente isso que eu penso? Eu realmente não tenho medo? Eu realmente não tenho desejos, né? Isso é mentira. Tem sim, entendeu? Tem sim. E você tá vendo isso cada vez mais forte. E se você continuar fingindo que não tem, aí você vai atrasar mais ainda o teu caminho, né? Então o caminho somos seres errantes, somos seres burros, estúpidos, que estão aprendendo, estamos no começo da caminhada, somos crianças. Por isso que desde o primeiro vídeo do canal eu disse que eu não sou professor de nada, eu não estou ensinando nada aqui. Eu estou aqui como um aprendiz, compartilhando o que eu estou percebendo, a caminhada que eu estou fazendo. E eu quero aprender com vocês também, por isso eu sempre peço para comentar aqui. E ir para o Instagram, ir para o WhatsApp, para a gente ir conversando, né? Um aprendendo com o outro. Enfim, era isso que eu queria compartilhar. Eu espero voltar agora a gravar mais vídeos, né? Tava muitíssimo corrido aqui para mim, a mudança para São Sebastião do Paraíso, né? Eu tava em Guaxupé, mudei para cá agora. Conheci o pessoal da Eubiose aqui, nossa, fantástico, tô adorando aqui. Tô com umas ideias aí pro canal também. Espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo e eu pretendo agora publicar com mais frequência. É isso, fiquem em paz, um feliz sempre.